E aí, André? Vamos lá, começar a brincadeira, né? Botou pra gravar? Ok. Então, essa apresentação ela vai ser mais voltada para quem é desenvolvedor, né? Porém, para quem não é desenvolvedor, é, eu espero que no mínimo seja interessante. No mínimo acho interessante, né? A gente também não vai se aprofundar muito em código, tá? Porque senão a gente não vai sair daqui hoje, né? Vai ficar muito longo e cansativo. A ideia mais é passar alguns conceitos, mostrar alguns exemplos e mostrar por que isso é importante, né? Por que da importância da matemática na animação e principalmente na parte de animação, tá? Então, vamos lá. Bom, é, a matemática na programação. Eu preciso saber a matemática, né? Talvez alguns estejam se perguntando isso. Olha, para programar você não precisa saber matemática, né? Se você souber a matemática básica, você consegue programar. Porém, a matemática ela te potencializa, né? Ela te dá ferramentas é, que você pode criar coisas sem depender de códigos de terceiros, né? Sem ficar limitado, entendeu? Enfim, se vocês quiserem também interromper para me completar, né? Ajudar no raciocínio, seria bom. O que que eu consigo fazer sabendo matemática, né? Bom, isso aí é relativo, né? Mas, assim, o que eu posso garantir para vocês é que, sabendo a matemática básica, bem assim, digamos, a matemática de ensino médio, né? Fundamental ensino médio, você consegue fazer muita coisa. Porque a gente aprende algumas coisas, né? No ensino fundamental, no ensino médio, que depois a gente acaba esquecendo, entendeu? A gente acaba esquecendo ou passou sem compreender muito bem. Enfim, não se lembra, né? Não sabe como usar. A gente sabe que nosso sistema de ensino ela tem essa limitação, é muita decoreba e a gente realmente não entende, né, o que é que está sendo ensinado. Então, enfim, né? Isso é relativo, né? Mas eu garanto isso a vocês, né? Você sabendo bem essa matemática, você já consegue fazer muita coisa. Óbvio que quanto mais você souber, né? Se você souber cálculo, etc., você vai conseguir fazer muito mais coisas, né? Bom, e os objetivos, né? O objetivo, a linguagem, é mais voltado, digamos assim, eu diria, né? Pelo menos o nosso foco aqui é mais para desenvolver criação de interfaces, entendeu? Porque eu não vejo muita utilidade em você. Até tem, tá? Mas assim, eu não vejo muita utilidade em você, por exemplo, saber como é que se diz? A equação de uma esfera, e você vai usar isso comum para desenvolver seu programa lá back-end. Tipo, não tem utilidade, né? Agora, como ela tem a representação visual, então, para quem desenvolve interfaces, é muito útil, entendeu? E aí entra as linguagens JavaScript, né? Toda linguagem voltada para criação de interface, né? C Sharp, no caso do Unity, né? E por aí vai, certo? Bom, o que são animações dinâmicas? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O que são animações dinâmicas? Esse talvez não seja um conceito tão simples de explicar, né? Mas vamos lá, vou tentar. Para quem programa, eu acho que essa definição é bem clara, né? Bem clara. Para quem não programa é que talvez seja um pouco difícil de entender. Eu diria que a animação dinâmica é aquela animação que ela só é criada, digamos assim, em tempo de execução, enquanto a aplicação está rodando, certo? E é uma animação que ela, tipo, por ela ser dinâmica, por ela estar sendo criada em tempo de execução, a gente pode ou não, né? Aí depende de como a gente está fazendo, pode ou não fazer modificações dela enquanto ela está sendo executada lá, enquanto ela foi criada e está sendo executada, né? Vamos lá, vou dar um exemplo.
Quando você faz uma animação no After, qualquer coisa, e exporta como formato de vídeo, qualquer coisa, isso é uma animação estática, né? Porque ela já foi compilada daquela forma e não pode ser mais modificada. É a mesma coisa para animação em lote, né? Que mais? Diga, me ajudem aí, se vocês... Sequência de imagem. Sequência de imagem. Enfim, eu diria até que uma animação em CSS é uma animação estática, porque pelo próprio CSS você não consegue fazer alterações. Você cria ela lá, certo? Tudo bem, ela só vai acontecer quando o browser lê lá o CSS, mas tipo, ela é aquilo e acabou, certo? Você só vai conseguir alterar ela pelo JavaScript, né? E já a animação dinâmica, né, que você utiliza o código para criar, você pode, digamos, fazer uma animação que você não sabe exatamente o que é que vai acontecer, né? Ela pode ser customizada, cada usuário vai ter uma experiência, né? E, Uhum. enfim, lógico que você tem uma ideia do comportamento, mas ela pode ter esse fator de aleatoriedade e tal, né? Certo. Bom, aí vamos entrar aqui na parte de JavaScript, que vai ser o nosso foco, né? Falando em linguagem de programação. E para a gente fazer as nossas animações em JavaScript, essas animações elas precisam ocorrer, né, com o passar do tempo, né? Afinal, o que define a animação é tipo, são pequenas modificações que acontecem à medida que o tempo passa, certo? Então, para a gente fazer esse JavaScript, a gente precisa utilizar um temporizador, tá? E a gente tem, né, eu posso citar aqui três tipos de temporizadores. Eu vou abrir um exemplo aqui. Ops, Node. Pronto. Bom, vocês estão vendo aí, né? Uhum. Eu posso citar três tipos, né? O setInterval, três funções, né? O setInterval, setTimeout e requestAnimationFrame, certo? E aqui eu não vou, assim, o código aqui não interessa muito, é só para a gente ver o comportamento. E você já pode perceber aí que elas apresentam comportamentos diferentes, né? Deixa eu atualizar aqui. Elas começam iguais, mas à medida que o tempo passa, tipo, elas vão ficando desincronizadas. Se vocês perceberem aqui, o setInterval e o setTimeout, elas ficam dando uns saltinhos. Como se tivesse... Não sei se dá para perceber pelo vídeo, né? Como se estivesse dando uma Hum, travadinha, algo assim. E isso acontece Eu consigo porque... imaginar, mas não dá pra ver não. Porque deve estar pequeno, né? Uhum. Isso acontece porque tanto o setInterval como o setTimeout, elas não são sincadas com a renderização, digamos, com o frame, né, que vai ser renderizado pelo browser, entendeu? Então elas podem ficar um pouco adiantadas, né? Nesse caso ela está ficando mais adiantadas, mais atrasadas no caso, na verdade. Ela pode ficar um pouco atrasadas, por isso que ela fica dando esses saltinhos. Já o Request Animation Frame, ela é perfeitamente sincada com a taxa de atualização do browser. Então você vê que ela é bem suave. Ela não apresenta nenhum salto, fica perfeito. Então, Request Animation Frame é a forma correta de você criar animação dinâmica, né? É, qualquer engine de animação ela vai utilizar isso. Se você for ver lá GSAP lá por trás, ela com certeza está usando isso. Não tem ponto correr. Óbvio que o set interno, o set timeout tem sua utilidade, né? Mas não é animação. Tá? Bom, e aqui eu estou citando a interpolação, né? O que é interpolação? Digamos que você quer fazer uma animação, certo? E você tem o estado inicial do seu elemento e você quer que ele vá para um determinado estado final, certo? E basicamente você vai precisar interpolar esses valores intermediários, ou seja, você vai precisar criar valores intermediários, né, entre essas posições para que a animação aconteça. Isso aqui é você interpolar. Só que no meio do caminho
pode acontecer várias coisas, né? Esse elemento ele pode acelerar, desacelerar, pode fazer um percurso diferente, entendeu? Então, isso é que é interpolar, é você transformar, digamos, um valor em outro, criando valores intermediários, certo? E eu tenho um exemplo aqui, vamos ver. Bom, eu tenho uma bolinha, deixa eu abrir esse exemplo aqui para a gente ver. Já está aberto. Bom, eu tenho a bolinha, que ela está na posição 00, certo? E ela vem para a posição 800, 800, está aqui, ó. E eu estou incrementando ela de forma linear, adicionando 5. Cada vez que eu chamo meu render, né? Veja. Eu tenho um set timeout aqui, que é o tempo só para ele iniciar, né? Chamar o render. A partir do momento que eu chamo o render, ele vai ficar em looping, vai ficar chamando esse render aqui sempre que o browser atualizar, né? Digamos, a taxa de render dele. Certo? E cada vez que ele atualizar, ele vai incrementar essas posições em 5. Tá vendo aqui? Então é isso que está acontecendo. Ele está incrementando de forma linear. Certo? Só que eu posso fazer o seguinte. Digamos que eu não quero que ele incremente de forma linear. Certo? Eu comento aqui e descomento isso. Agora a minha taxa ela vai começar uma velocidade e vai desacelerando. Certo? Vocês estão vendo aí? Começou rápido e foi desacelerando. Certo? Bom, eu vou explicar aqui qual é o raciocínio, tá? Mas antes disso, mostrando outro exemplo, né? Eu poderia também atribuir isso a um evento, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar aqui, deixa eu comentar aqui. Bom, agora tem um evento de mouse. Mouse move, touch move, certo? Estou chamando o render, né? Porque o render ele vai ficar sempre é uma função que vai ficar sempre sendo chamada à medida que o browser atualiza, né, a imagem. E na hora que eu mover meu mouse, eu vou salvar a posição do mouse, certo? E dentro também a função render, eu pego essa posição do mouse e eu vou atribuir ela aqui à posição da minha bolinha. Então, vamos ver aqui o comportamento. E eu estou fazendo isso, ó, perceba que estou fazendo isso desacelerando a bolinha. Certo? Então, aí, aqui eu estou criando uma animação dinâmica, certo? Onde eu não sei qual vai ser o comportamento, eu não sei exatamente qual vai ser o comportamento. Tipo, para mim, eu estou movendo assim, mas você pode mover de outra forma. Mas eu sei, mas eu tenho uma ideia do que é que vai acontecer, né? A bolinha vai acelerar e desacelerar, andando em direção ao mouse. Certo? Bom, deixa eu explicar isso aqui, o que é que eu fiz aqui, né? Eu vou fazer o seguinte. Só para dar uma ideia, vocês estão vendo aí? Sim, Tô sim. vendo. Uhum. Imagina o seguinte. Assim. Eu tenho 2 pontos. Aqui é meu ponto 0 e aqui é meu ponto 100. E eu quero mover a minha bolinha do 0 ao 100, certo? Por exemplo. Então, a minha distância inicial é 100, certo? Essa minha distância inicial aqui é 100. E aí eu vou fazer o seguinte. Na hora que eu chamar a primeira vez a função, eu vou fazer 100 vezes... Eu vou pegar 10% de 100. Então, eu vou pegar aqui 100 vezes 0,1, que vai dar 10. Então, quando eu chamar a primeira vez a função, eu vou percorrer 10, certo? Beleza, eu percorri 10. Aí, na próxima iteração, digamos assim, aqui eu estou em 10, aqui eu estou em 100, certo? Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar essa distância aqui, que agora é 90, e vou fazer o mesmo processo. 90 vezes 0,1, que vai dar o quê? 10% de 90 vai dar 9. Entendeu o raciocínio? Aí, beleza. Aí eu percorri 9, né?
Aí agora eu tenho aqui 19. Então perceba que tipo, eu não estou, digamos, acelerando, eu não estou movendo a bolinha de forma linear. Cada vez que eu faço o processo de iteração, esse valor aqui ele vai diminuindo. Tá vendo? Aqui é 10, aqui é 9. Por exemplo, aqui, ó. Entendeu? Então, basicamente é isso que eu estou fazendo. Tipo, é uma ideia simples e que eu consigo criar uma animação com isso, que fica visualmente interessante, tá vendo? Aqui. Isso aqui. Esse código, todos esses códigos aqui, eu tenho no GitHub, tá? Eu vou jogar lá depois. Bom, vamos dar sequência aqui. É... Beleza. Agora vamos ver aqui o conceito de equações matemáticas, certo? Aqui é que começa a brincadeira. Que é uma equação matemática. Bom, ah, uma equação matemática basicamente é uma expressão, né, onde você vai ter uma igualdade e vai ter uma ou mais incógnitas, certo? E essa equação ela pode significar alguma coisa, né? Na maioria das vezes ela vai significar alguma coisa. Por exemplo, ah, deixa eu pensar aqui, uma equação do círculo, uma equação da esfera, certo? Para representar esses elementos, né, digamos assim. Pode ser uma equação que descreva a trajetória de uma partícula, uma equação que descreva, enfim, descreva o eletromagnetismo, por exemplo, como tem as equações de Maxwell. Enfim, pode ter uma infinidade de significados, né, digamos assim. Para a gente, o que interessa é o seguinte: uma equação ela vai ter uma representação visual, tá? E através dessa representação a gente pode utilizar isso para, enfim, projetar as nossas animações, né, da forma como a gente está imaginando. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, vamos lá, equação simples. Y é igual a x, é uma reta, certo? Onde a gente tem uma relação entre esses dois valores. Veja, quando o meu x ele vai para 1, né? Não sei se tá, você está pequeno, é porque o númerozinho aqui fica pequeno mesmo. Não, dá pra ver, dá pra ver. Quando o meu x vai para 1, o meu y também vai para 1. Eles vão crescendo juntos, tá vendo? Quando o meu x vai para 2, o meu y também vai para 2. Certo? Porém, eu posso ter uma equação que é uma curva. X ao quadrado. No caso aqui é uma função, né? Deixa eu apagar aqui. Y é igual a x ao quadrado. Bom, agora já a coisa já muda, né? Porque você vê que à medida que eu vou mudando meu x, até o 1 aqui, né, quando eu chego em 1 é igual. Mas no meio do caminho aqui não é igual. Certo? Se você pegar x igual a 0,5, não vai ser 0,5y. Tá? E depois de 1 aqui ele já fica diferente. 2 cadê? 2 é 4, né? Aqui. 2 é 4, tá vendo? A gente também pode ter uma equação com mais de uma variável, certo? Onde a gente vai ter basicamente um elemento 3D, né? Deixa eu aumentar aqui. Por exemplo, equação de uma esfera, que é x ao quadrado mais y ao quadrado. Ups. Y ao quadrado mais c ao quadrado igual a, sei lá, 10. A gente tem uma esfera de raio... Pô, não sei dizer qual é o raio. Teria que fazer a raiz quadrada de 10 aqui. Enfim, né? Outro exemplo. X ao quadrado menos y ao quadrado igual a z. Isso aqui seria um paraboloide hiperbólico. Deixa eu diminuir ele aqui. Pronto, aqui. Que tipo, parece uma cela, né? É um plano meio curvado. Então, tipo,
Dependendo do que a gente quer fazer, a gente pode modelar aqui a equação do jeito que a gente quer e utilizar isso, né? Bom, vamos mostrar aqui alguns exemplos e relacionar isso lá com o JavaScript. Eu tenho aqui um arquivo pronto, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Bom, tem aqui uma parábola, né? E pode ver que eu tenho aqui uma partícula, tá? Uma bolinha. Deixa eu ver se é isso aqui. Pronto, é isso aqui. E como eu tenho essa função que descreve essa trajetória, eu posso, por exemplo, é um exemplo mais simples, né? Eu pegar uma bolinha e animar através dessa trajetória, certo? Porque para qualquer valor de x, eu vou ter um equivalente em y. Então, à medida que eu vou atualizando meu x, o meu y também vai atualizando, né? Então, aqui eu posso mover a bolinha através dessa trajetória. Posso ter uma outra função, eu tenho outras funções aqui. Por exemplo, essa. Agora eu tenho que achar a bolinha. Pronto, aqui, ó. Tá vendo? Tipo, aqui, ó. X é uma função qualquer, né? X sobre 40 ao cubo. Tá vendo? Tem aqui a função seno. Deixa eu ativar todos aqui que a gente vê tudo. Pronto, aí tem a função seno, aqui é uma função que se repete aqui, esse padrão. Tá vendo? Então, vamos ver isso aqui no JavaScript. Certo? Bom, deixa eu abrir aqui. Eu tenho aqui ó, o meu array com algumas equações, tá vendo? Aqui eu tenho a equação linear, né? Que é simplesmente y igual a x. Aqui eu tenho a equação seno, a equação quadrática e aqui uma cúbica. Tá? E, enfim, aqui eu chamo o render, mesmo processo que eu expliquei lá no outro. Chamo o render, ele fica chamando esse render aqui, né? Aqui através do request animation frame. E ele vai movimentar a bolinha de acordo com a função, né, que eu escolher. Eu tenho um select aqui, ó. Então, vamos escolher aqui f de x. Aí vai percorrer uma reta. Certo? Aqui é a minha referência, aqui é a origem, digamos. Ele vai ficar percorrendo aqui minha reta. Se eu ativar a função seno ela repete um padrão, né, de onda. Então, ele vai ficar oscilando. Aqui tem uma função quadrática, ele vai fazer uma parábola. Aqui. E a função cúbica, que a função cúbica, ela faz um movimento mais ou menos assim, né? E aqui eu posso mexer na velocidade, digamos, na escala, né? No alcance. Enfim. Bom, lembrando que... Lembrando não, né? Eu acho que eu não cheguei a falar isso. Uma equação é uma igualdade, né? Onde eu tenho termos dos dois lados. Eu posso ter uma ou mais incógnitas. Porém, eu posso transformar isso em uma função, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Né? Por exemplo, aqui é como se fosse um y igual a x, certo? Só que aí eu quero que a minha incógnita da minha função seja o x. Então, eu transformo isso aqui em um f de x. E agora meu y é a minha função. Certo? Aí eu faço a mesma coisa para os outros. Coisa simples, né? Não tem mistério. Bom, vamos lá ver o seno e o cosseno. Isso aqui é muito interessante e eu sei que muita gente saiu lá do ensino médio sem saber o que era e com certeza até hoje não deve saber, certo? Mas isso aqui é extremamente útil, pô. É muito útil pra gente. Muito específico, viu? Muito específico. Porque você se sentiu... Senti representado aí. Entende? Vamos lá. Vou explicar aqui.
Vamos lá. O que é o seno e o cosseno? Imagina o seguinte. Tem aqui, peraí, vou tentar desenhar retinho, porque a posição aqui está meio... Tenho aqui o meu plano. Aqui é a minha origem, tá? Aqui é a minha origem. Digamos que eu tenho uma reta aqui. Tem um triângulo retângulo, na verdade, né? Essa reta não tá muito reta não, mas tudo bem. Tem um triângulo retângulo, né? Vocês sabem que o triângulo retângulo tem que ter aqui um ângulo 90 graus, né? E eu tenho um ângulo aqui θ, certo? Aí você me pergunta, o que é o seno e o cosseno? Bom, o seno e o cosseno e a tangente, né? Mas a tangente aí já é uma coisa, eu diria, mais avançada, um pouco mais difícil de explicar e de entender. Então eu não vou incluir a tangente, tá? Mas o seno e o cosseno eu acho que é mais útil, assim. É mais simples e mais útil. O seno e o cosseno, eles são, digamos, eles são uma relação que acontece no triângulo retângulo. Perceba que é especificamente no triângulo retângulo, tá? E que tem uma relação com o ângulo também. É uma relação entre os lados desse triângulo e o ângulo, tá? Digamos que aqui esse meu lado é H, certo? E eu vou dizer que H é igual a 1. Tá? E você pode perceber que o meu H aqui é o maior dos meus lados. Eu acho que isso é bem óbvio, eu não preciso provar isso, né? Se o meu H é maior, né? Então, o meu H vai ser maior do que o meu lado A e que o meu lado B, certo? Isso significa que existe algum número que eu não sei qual é, que se eu multiplicar por meu H, eu vou obter o meu A, certo? E existe algum número também que se eu multiplicar pelo meu B, né, eu vou obter meu B. Aliás, existe algum número que se eu multiplicar pelo meu H, eu vou obter meu B, tá? E esse número aqui, esse número é o meu cosseno, esse número é o meu seno, certo? Por quê? Vamos lá de novo. Copiar aqui. Onde é que copia aqui, né? Porque o que acontece? Digamos que aqui é 1. Vou colocar aqui um menos 1. Certo? E digamos que o meu ângulo aqui vai ser 0, certo? Se meu ângulo vai ser 0, você vai ver que o meu H ele vai ocupar todo esse espaço. Ou seja, o meu H agora ele vai ser igual ao meu A. Certo? Então, isso significa que aqui, nesse caso, o meu cosseno é 1. Por quê? Porque se eu multiplicar o H por 1, ele vai ser igual ao meu A, que é igual ao H. Ou seja, os dois estão coincidindo. Se assim, se vocês não estiverem entendendo, avise que eu tento explicar de outra forma, tá? Ah, dá pra entender. Deixa eu trocar aqui para ficar mais claro. Certo? A mesma coisa para o seno, veja. Digamos que aqui é 1 e aqui é menos 1. Se o meu ângulo for 90 graus, né? Esse ângulo aqui no caso, o θ, né? Ele for 90 graus. Então, o meu A ele vai ser 0, certo?
E o meu B, ele vai ser 1. Então, o meu B agora vai ser igual ao meu H. Então, isso significa que agora o meu seno é igual a 1 e o meu cosseno é igual a 0. Certo? Porque... deixa eu apagar isso aqui. Se eu pegar aqui, ó, meu H... O meu seno agora é 1, certo? Vezes o meu seno, né, que é 1, vai ser igual a H, certo? Que é igual a meu B. E o meu cosseno agora é 0, que é igual a 0, que é igual a meu A. Certo? Então, o meu seno e o meu cosseno, eles vão variar aqui entre menos 1 e 1. Porque eu posso fazer essa mesma ideia, né, aqui no negativo, né? Digamos que o meu ângulo aqui agora é 180. Então, essa linha vem para cá, né? E a mesma ideia do outro lado, só que agora aqui é menos 1. Entendeu? Então, o meu seno e o meu cosseno eles vão sempre variar entre 1 e menos 1. Tá? E é importante lembrar que eles vão ser sempre, digamos, Como é que eu posso explicar? Eles vão ser sempre um fator que você vai multiplicar pelo meu H e vai obter ou meu seno ou meu cosseno. Certo? Vamos ver isso aqui em uma representação que talvez fique mais claro. Eu vou abrir aqui. Pronto. Vamos lá. Repare o seguinte. Eu tenho o meu A, eu tenho o meu B e tenho o meu H. Certo? E vou até responder esse círculo aqui por enquanto. Aliás, deixa ele aí, né? Que facilita. Bom, eu tenho o meu ângulo, certo? Você está vendo meu ângulo aqui. Eu vou colocar meu ângulo em 0. Ó, repare que agora o meu B é 0 porque ele não tem altura. E o meu H ele é constante, né? Ele vai ser sempre 1. E o meu A agora é exatamente igual ao meu H. À medida que eu vou movendo aqui a bolinha, você vai vendo que o meu A ele vai diminuindo e o meu B vai aumentando. E o meu H é constante. Certo? Então, se eu pegar aqui um ângulo qualquer, veja, vou tentar botar um ângulo certinho aqui, 50 graus. Ele não fica exatamente certinho, né? Oi, Pronto. bem? Vamos fazer o seguinte. Meu H é 1. Eu quero obter qual é essa dimensão aqui do meu lado A. Então, eu vou pegar aqui, ó, 50. E eu quero saber qual é o cosseno de 50. Ó, o cosseno de 50 deu 0,64, 27, etc. Tá vendo aí? Que é exatamente, coincide exatamente com o meu A. Eu posso fazer a mesma coisa com o meu seno. Né? Meu ângulo é 50, certo? 50. E aí eu vou obter o seno, que vai dar 0,7660. Aqui ele é arredondou, né, para cima. 0,77. Certo? Então, veja. Esse valor aqui é o meu seno. Se eu multiplicar esse valor pelo meu H, que é 1, eu vou obter o valor do seno, que coincide exatamente com o meu lado B. E a mesma coisa aqui para o cosseno, né? Para esse caso em específico, como o meu H é 1, vai coincidir que o meu cosseno é exatamente igual ao meu lado A e o meu seno é exatamente igual ao meu lado B. Porém, se eu aumentar o meu H, o que acontece? Vamos testar. Eu vou colocar aqui 2. Perceba o seguinte, o ângulo é o mesmo ângulo, tá? O ângulo não mudou. Então, vamos lá, eu vou fazer a mesma coisa. Vou obter aqui meu cosseno, 50, né, que é o meu ângulo. Eu quero obter o cosseno de 50. Cosseno de 50 deu o mesmo cosseno de antes, porque o meu ângulo não mudou, o meu ângulo é o mesmo. Ou seja, não importa o tamanho do meu triângulo, né? Ele vai manter sempre a mesma proporção. Seno e cosseno, não vai mudar. Ele só muda se meu ângulo mudar, certo?
Então, eu obtive o mesmo valor aqui, 0,64, etc., que é o meu cosseno. Porém, repara que meu A não é o mesmo, meu A aumentou. Então, como é que eu vou obter, digamos que eu não soubesse qual é essa largura aqui, né? Mas se eu soubesse qual é o H, né? Porque o H é constante. Ué, é só você multiplicar isso por 2, né? Que é o meu H. Ó, vezes 2. 1,28. Tá vendo? A mesma coisa pro meu B. Vamos lá. Qual é o meu seno de 50? 0,76 vezes 2, 1,53. Certo? Bom, eu espero que tenha ficado claro, né? Isso. Aí você me pergunta, tá, e qual é a utilidade disso? Né? A gente vai ver. Então, repare o seguinte. Ó, à medida que meu ângulo vai mudando, a proporção do triângulo vai mudando, certo? Porém, o seno e o cosseno sempre vão se manter o mesmo, né? E a gente tem um padrão aqui, né? A gente tem um padrão aqui que a gente vai ver, ó, que é um padrão de repetição, tá vendo? Tipo, não importa qual é o meu ângulo. Se eu for incrementando o meu ângulo aqui, se o meu ângulo for o ângulo 5.000, o seno, não importa qual é o meu ângulo. O meu ângulo, se for 1 milhão, o meu seno e o meu cosseno eles vão estar sempre entre -1 e 1. -1 e 1. E se a gente reparar aqui no gráfico, né? Deixa eu abrir aqui um novo para não poluir. Vamos lá. Cosseno de x e seno de x. Tá vendo? Ele repete sempre o mesmo padrão, ó. Ele chega em 1, aí desce, vem para -1, aí sobe, -1, desce. Tá vendo? E a gente vai ver agora a utilidade disso. Vamos voltar aqui. E ver aqui seno e cosseno. Deixa eu abrir aqui para a gente ver. Bom, dá para ver aqui que é uma funçãozinha bem pequena, né? Estou fazendo duas animações, certo? E vou perceber que as duas animações elas são diferentes, mas já estão seguindo o padrão que ela vai e volta. É um padrão de ioiô. Vai e volta. Sobe, desce e a outra está mexendo no scale. E o que é que eu estou fazendo aqui? Basicamente é chamando meu render, né? Com o request animation frame. E dentro dessa função eu tenho um ângulo, onde esse ângulo está sendo incrementado. Ele está sendo incrementado infinitamente aí. Porque, como eu tinha dito antes, não importa o meu ângulo. Certo? Não importa o meu ângulo. Meu seno e meu cosseno vão variar de -1 em 1. Então, eu não preciso me preocupar em incrementar ele infinitamente. Apesar que eu poderia aqui, né, dar uma normalizada nele, por exemplo, quando ele chegar lá em 2π, né, ou 360 graus, eu resetar, né, volta para 0. Mas não importa muito, tá? Então, eu estou incrementando infinitamente aqui meu ângulo, certo? Estou criando uma variável y aqui. Dentro dessa variável, eu estou pegando o meu seno a partir desse ângulo e estou multiplicando por 100 porque vai ser a escala da minha animação. Porque o que acontece? Você lembra que a minha função seno vai variar de -1 até 1. Certo? Então, basicamente, estou multiplicando esse valor, que varia de -1 até 1, por 100. Então, ele vai ficar variando aqui, ó, de -100 até 100. Certo? E a mesma coisa para a escala. Certo? Só que no caso da escala aqui, eu estou fazendo uma manipulaçãozinha. Eu estou adicionando 1 aqui, porque eu quero que a escala mínima seja 1, né? E estou forçando que seja sempre positivo, né? Tem um math.abs aqui. Para ele não variar negativamente, digamos assim, né? Para o -1. E meu fator de multiplicação aqui é 2. Então, a minha escala aqui vai variar entre 1 e 2. E aí ele fica aqui. Eu vou vai e volta, vai e volta. Tá vendo? Coisa bem simples. Então, a partir disso aqui, a gente consegue ver que as funções seno e cosseno são extremamente úteis. Fazer coisas simples, tá vendo? Dá pra fazer muita coisa com isso, pô. Muita coisa mesmo. E você percebe também que ele não faz essa transição de forma brusca. Ele acelera,
Quando ele vai chegar no -1, ele vai desacelerando, aí para, depois ele volta a acelerar descendo, tá vendo? E aí? Alguma dúvida? Diga aí. Em relação a isso. Tá tudo tranquilo? Deu pra entender mais ou menos? E aí, Vitor? Deu pra... Tranquilo não tá não, mas tô entendendo. Pô, mas pelo menos... Deu pra entender um pouco aí, pelo menos. A importância sim. Bom, vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Vamos partindo aqui para outro assunto, né? Distância e velocidade. São duas coisas também bem importantes. Principalmente para a gente, né? Que trabalha com JavaScript, porque a gente faz muita coisa com mouse, né? Com cursor. E com scroll, certo? Então, muita coisa depende da velocidade com que o usuário está interagindo. Às vezes você quer pegar a velocidade do scroll com que o cara scrollou, a velocidade do mouse, certo? Ups. Então, isso é importante, né? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar um exemplo aqui. Vamos lá, mostrar um exemplo aqui. Vamos lá, distância. Digamos que você quer saber a distância entre dois pontos. Certo? Se você tiver dois pontos aqui colineares, digamos assim, né? E aí você tem aqui o meu x0 e o meu x1. Bom, pegar a distância disso aqui não tem o que fazer, né? Você vai simplesmente pegar o ponto maior menos o ponto inicial, né? Nesse caso, essa seria essa distância aqui, né? Certo? Porém, se você tiver dois pontos assim, e aí? Fudeu, né? Como é que você vai fazer? E aquilo ali que a gente fez já não vai funcionar. Eu quero pegar essa distância aqui, ó. Essa linha aí não ficou muito bonita, não, né? Quero pegar essa distância aqui. E aí, quem quer dar uma dica aí? Como é que pega essa distância? O Marco sabe. O Marco já fez isso aí já uma vez. E aí, Marco? Marco sabe. Bom, eu acho que... Vocês estão botando no meu cu, não, isso aí. Bom, aqui é simples, veja. É mais simples do que parece. Você aprendeu no colégio uma parada chamada Teorema de Pitágoras. Tá lembrado, né? Rapaz, eu vi que o professor explicou, mas que eu aprendi, eu não aprendi não. Eu vou chamar esse lado aqui de A e esse Foi lado aqui de ensinado, B. né? Se a gente aprendeu, já é outra história. Veja, chamar esse lado de A e B, certo? Teve lá. Aqui eu tenho... Todo ponto, ele é um par, né? Ele é um par que... No plano, assim, digamos, né? Porque se for uma dimensão, não é um par, né? Todo ponto em um plano, ele vai ser um par, né? De dois valores. Então, aqui eu tenho meu x0, meu y0. E aqui eu tenho o meu x1, y1. Certo? Bom, e aí como é que eu vou calcular a distância, né? Então perceba o seguinte, eu tenho aqui dois fatores. Tenho a minha distância x e tenho a minha distância y, certo? Que aqui eu estou representando aqui como A e B, certo? Então eu posso fazer o seguinte. O meu A ele vai ser igual ao meu x1 menos meu x0. E meu B vai ser igual a meu y1 menos y0. Certo? E como eu sei que, né, pelo teorema de Pitágoras, o meu d ao quadrado é igual a meu a ao quadrado mais meu b ao quadrado, certo? Aqui, ó, isso aqui que é importante. Então, bora, pô. Então, a minha distância vai ser igual a raiz quadrada
de meu A ao quadrado mais meu B ao quadrado. Certo? E eu sei qual é meu A e qual é meu B, né? Porque eu coloquei aqui, ó. Então, meu D vai ser igual a... Eu vou chamar, na verdade, eu vou chamar de delta x, tá? Vou chamar isso aqui que fica mais coerente. Delta x em delta y. Isso é igual ao meu delta x ao quadrado mais meu delta y ao quadrado. Simples, né? Se eu tivesse... Digamos que eu estivesse trabalhando... Como? Simples, né, não, pô? Não, pô, mas a ideia é simples, pô. Beleza. Se eu estivesse trabalhando no espaço, onde a gente tem três dimensões, né? Poderia seguir a mesma regra, só que aí ficaria D igual a delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado mais delta z ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Se eu tivesse 10 dimensões espaciais, é só adicionando aqui. Certo? Então, isso aqui é a forma como eu calculo a minha distância, pô. Aí você me pergunta, tá, e no JavaScript, né? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, se eu falar sobre a velocidade, né? Velocidade é mais simples. Vamos lá. Digamos que você está trabalhando com mouse, com scroll, né? E você quer pegar a velocidade. Digamos que em determinado momento você chamou a função, né? Disparou lá o evento, né? Ou do mouse ou do scroll, e você chamou uma função. E aí você armazenou um valor. Vou chamar esse valor aqui, sei lá, de S. E aí esse valor foi 10. Certo? Na próxima vez que você chamar essa função, você vai pegar esse valor atualizado, digamos que esse novo valor agora é 100. Ou seja, a minha velocidade vai ser igual ao último valor, que é esse, eu chamar esse de S0, S1, tá? S1 menos S0, e aí eu vou pegar o módulo disso, né? Que nesse caso aqui vai ser 90. Então, eu me desloquei 90 pixels enfim, por milissegundo, digamos assim. Entendeu? Então, basicamente é isso. Aí vamos ver um exemplo aqui. Cadê? Distância, velocidade, distância. Eita, eu nem mostrei isso aqui, né? Eu mostro depois. Bom, a minha distância, tá? Deixa eu abrir aqui o exemplo. Cadê? Aí o que acontece? Eu coloquei essa linha aqui só para marcar o limite. Então, eu coloquei um limite aqui. A partir no momento que eu passar desse ponto, é que eu vou começar a calcular a minha distância do mouse para aquele pontinho branco no centro, tá? Então, à medida que eu vou me aproximando, eu vou aumentando a bola e quando eu chego no ponto branco, a minha distância é 0, então a minha bolinha atinge o tamanho máximo. Entendeu? Então, é isso que eu estou fazendo aqui, ó, veja. No JavaScript já tem uma função chamada math.pot, onde eu já passo aqui o meu, digamos, delta x e meu delta y, e ele já calcula para mim a distância. Tá vendo? Isso seria a mesma coisa de eu fazer aquilo que eu fiz lá. A raiz quadrada de delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. E delta x ao quadrado é o quê? O meu ponto atual. Tá vendo aqui o meu ponto atual menos o meu ponto anterior. Entendeu? E aí é isso que eu estou fazendo. Eu pego a distância e aqui eu faço outras manipulações para determinar qual vai ser o raio da minha bola. Tá? E a minha velocidade é aquele mesmo esquema que eu expliquei, né? Aqui, ó, se eu mover o mouse devagarzinho, ou se eu mover o meu mouse rápido. Tá vendo? Deixa eu abrir aqui.
Deixa eu ver aqui. O que eu estou fazendo? Bom, aqui eu faço a mesma coisa. Eu calculo a distância porque, tipo... Deixa eu voltar aqui. Não, pô. Se eu voltar aqui... Isso aqui também é a minha distância. Só que nesse caso aqui é como se fosse uma distância de dois pontos colineares, como a gente viu aqui em cima, né? A gente viu aqui. Mas se fosse, digamos, dois pontos no espaço, no caso do cursor, né? No cursor, se a gente vai fazer, se a gente quer pegar a distância de um cursor, são dois pontos no espaço. E aí eu vou ter que usar isso aqui, ó. Isso aqui também funciona para dois pontos colineares, tá? Se você, enfim, eu não vou perder tempo mostrando, mas se você usar isso aqui para dois pontos colineares, vai dar o mesmo resultado. Então é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Pegando aqui a hipotenusa, mesmo esquema, tá vendo? Aí aqui tá bem mais claro, porque aqui, veja, eu tenho a hipotenusa, tá certo, tá vendo? Do meu ΔX, que meu ΔX é o quê? O meu ΔY, no caso, porque aqui está invertido. Essa função aqui é o trabalho invertido. Que é meu ponto final, menos meu último ponto. Tá vendo? E aí eu obtenho meu ΔX. E a mesma coisa com o meu ΔY aqui, ó. Meu ponto atual menos o meu último ponto. E aí eu obtenho essa distância, que é a minha velocidade, certo? No caso aqui eu estou limitando, né? Eu quero estabelecer uma velocidade mínima, uma velocidade máxima. Enfim. E aí, se eu movimentar rápido aqui, você vê que se eu movimentar devagar... Tá vendo? Isso aqui eu nem mostrei, mas tudo isso aqui também funciona aqui, ó, no celular. Aqui, ó, no touch, tá vendo? Bom, deixa eu voltar um pouco. Eu mostrei distância e velocidade. Eu mostrei o seno e cosseno, então eu vou mostrar a trajetória circular, que eu não mostrei. Tá? Antes de entrar em funções de Ising. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu voltar aqui no meu GeoGebra. Cadê? Aliás, deixa eu abrir outro exemplo. Bom, vamos lá. Perceba o seguinte aqui. Eu tenho um triângulo retângulo, certo? E tenho o meu H, que é a minha hipotenusa. Esse H ele é constante, ele não muda, certo? E perceba que tem uma coincidência aqui. O meu H ele coincide exatamente com o raio do círculo. Então, se eu for movendo aqui, o meu triângulo vai mudando, porém o meu H ele sempre vai ser o raio do meu círculo. Tá vendo? Então, se ele é o raio do meu círculo, né, eu posso, digamos, estabelecer um ponto aqui, onde ele vai, digamos, ele vai estar exatamente em cima dessa circunferência, certo? Então, eu posso basicamente pegar um objeto qualquer e fazer ele percorrer aqui essa circunferência, tá? E como é que eu faço isso? Bom, você lembra que se eu pegar o meu cosseno, eu preciso saber qual é o meu ângulo, né? Se eu pegar o meu cosseno, né, desse ângulo, multiplicar pelo meu H, eu vou obter o meu A, né, que é esse lado aqui do meu triângulo, certo? E se eu fizer a mesma coisa para o seno, eu vou obter esse lado aqui. Então, basicamente, esse ponto aqui vai ser o par, né, AB, tá vendo? Porque se eu andar até aqui e depois se eu subir até aqui, eu vou bater exatamente nesse ponto. Então, eu posso fazer isso ao longo de toda a trajetória aqui, ó. Certo? Então, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Só que aqui, no caso, é uma elipse, né? Qual a diferença de uma elipse para um círculo? Aí, vamos abrir o outro exemplo. Cadê? Aqui, não.
Vamos lá. Aqui eu tenho o meu círculo, certo? Essa aqui é a equação do meu círculo. Acho que está pequenininho aí para vocês. Deixa eu ver se eu aumento. Essa aqui é a equação do meu círculo. Ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Certo? E aqui é a equação de uma elipse. Ou seja, eu posso... Algum dos lados do meu círculo... Algum dos lados não. Isso fica muito estranho. Alguns dos eixos, né, do meu círculo, eu posso dar uma alongada. E é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou alongando aqui o meu eixo X, tá vendo? Uma manipulaçãozinha, né, que eu fiz aqui. O meu Y, ele mantém o 2, né? E aqui o meu X é 3. Então, vejam. Tá vendo? Agora eu tenho minha elipse. Se eu, se eu atribuir a esse A aqui 2, e aí ele volta a ser um círculo, tá vendo? Tipo, as duas equações elas são iguais, só sofrendo uma manipulaçãozinha, né? Eu tirei o raio daqui e joguei para o outro lado, né? Ele veio para baixo aqui. Então, vamos lá. Eu tenho a minha função renda, certo? Tenho o meu ângulo. Esse ângulo está sendo incrementado infinitamente, certo? Estou somando aqui meu Δx, né? Meu Δx é o valor que eu estou incrementando esse ângulo, que é 0,5. Então, ele está incrementando infinitamente. E aí eu quero saber a minha posição x, né? Dessa elipse, né? Então, basicamente eu tô dizendo aqui que o meu, digamos, diâmetro aqui no eixo x vai ser 100 e no meu eixo y vai ser 50. Então, é só eu simplesmente pegar o meu A, multiplico pelo cosseno, eu vou obter aqui a posição x e eu faço a mesma coisa para o y, né? Só que multiplicando meu B pelo meu seno. E aí eu estou obtendo meu x e meu y e estou mandando essa bolinha aqui, eu estou setando, né, a minha posição x e y nessa bolinha e aí ela vai percorrer exatamente, porque o pivô dela aqui está no centro, né, da bolinha, ela vai percorrer exatamente essa elipse. Tá vendo? Eu poderia mudar aqui, se eu quiser eu boto aqui 200. Só que aqui, esse desenho aqui, ele tá fixo, né? Não vai mudar. Enfim. E aqui, para a gente ver uma variação, eu tenho uma espiral. Aí é que você começa a ver como você consegue ir colocando uma coisa em cima da outra e fazendo variações. Veja a ideia. A ideia é a mesma, certo? Eu estou mandando a minha bolinha percorrer a circunferência, né? Percorrer uma circunferência. Só que eu também, ao mesmo tempo, eu estou variando o raio, né? Então, o meu raio aqui, ó. O meu raio aqui eu estou variando entre 0 e 75, né? 75 pixels, no caso. Porque eu estou multiplicando ela por um cosseno. Tá vendo? Então, ao mesmo tempo que eu estou mandando a bolinha girar em torno da circunferência, eu estou variando o raio. Tá vendo? Então, eu posso ir colocando combinações, pô. Combinações. Uma em cima da outra. Beleza. Já viu distância e velocidade. Vamos ver funções de Ising. Vamos lá. Bom, que são funções de Ising, né? Quando a gente usa lá o GSAP e tal, e aí isso é mais coisa de quem programa, né? Sabe que a gente pode utilizar aquelas equações lá, né? O quad, o quart, o sim, enfim, tem quint, tem várias equações, né, que você pode usar, né? E essas equações, elas basicamente descrevem como vai ser a aceleração e desaceleração dessa animação, certo? Também você pode setar o tempo, né, da animação. Existe um site aqui
que é esse site aqui, ó, easy.net, onde você pode ver as curvas de Easy, né? Tá vendo? Easy, Alt e Quad. Aí, por exemplo, eu quero uma curva que ele comece devagar e vá acelerando sem parar. Aí você pega um Easy in alguma coisa, certo? Deixa eu ver um aqui. Easy in quarto, tá vendo? Eu pensei que tinha alguma coisa aqui dentro, tem não. Aí você vê que ele começa devagar e vai acelerando. Aí digamos que você quer, né? Eu quero que ele comece devagar, acelere e depois desacelere. Aí tem aqui, ó, o Easy em alto e quarto. Tá vendo? Você já vê como é que a curva é diferente. Bom, vamos dar uma analisada aqui no que ele está fazendo aqui. Certo? Se você vier aqui, ó, ele mostra aqui a equação. Tá vendo? Então ele faz aqui ele faz uma condição aqui. Ele está usando duas funções. Pô, eu vou jogar essas funções ali no GeoGebra que vocês vão ver. Começar aqui um novo. Esse programa aqui é bem mal otimizado. Vamos lá, vou jogar isso aqui. E aí ele me deu essa curva. Certo? E agora eu vou pegar o outro fator aqui, que é esse. Só que aqui... Deixa eu ver... Aqui eu vou ter que dar uma mexida, peraí. Isso aqui seria o seguinte... Pronto, vamos ver. Não, tá errado. Pronto, vamos lá. E aí o que é que ele faz aqui? Veja a artimanha dele. Ele faz uma condição, certo? Digamos que você começa com valor zero. Então ele determina, se o meu valor for menor do que 0,5, use essa função, a primeira. Ele vai usar essa função. E aí ele vai percorrer essa trajetória. Ele vai subindo e tal. Quando ele chega aqui, por aqui mais ou menos, que dá exatamente 0,5, né? Mais ou menos por aqui. Aí ele passa a usar outra função, que é essa função. Aí ele segue. Até 1 e para. Certo? E repare que essas funções, elas variam entre 0 e 1. Por que elas variam entre 0 e 1? Porque é exatamente o que eu preciso, né? Para, digamos, multiplicar isso por algum outro valor que eu quero. Digamos que eu quero que minha animação ela se desloque de... Vamos lá, eu acho que... Pronto, vamos ver aqui. Ó. Eu quero que a minha bolinha ela saia no meu x0, né? E meu y0. E ande até meu x500 e meu y500. No caso dessa bolinha aqui. Certo? Então, eu vou pegar esse valor, 500, e vou multiplicar por um valor entre 0 e 1, que é exatamente o valor que essa equação vai me dar. Certo? Só que esse valor entre 0 e 1, ele vai ter essa variação de aceleração e desaceleração. Entendeu? E foi o que eu fiz aqui, ó. Veja. Eu criei uma função chamada animate. Certo? Essa função ela recebe um elemento, né? Referência de um elemento. Ela vai receber um objeto, que é o objeto posição, para onde eu quero que ela vá. Né? Aqui no caso eu estou chamando essa função duas vezes. Né? Eu quero que a minha primeira bolinha vá para a posição 500, 500. E a minha segunda bolinha vai para a posição 1300. Certo? Eu quero estabelecer uma duração, certo? Em milissegundos.
Aqui a primeira animação vai ser 2 segundos, a segunda vai ser 3 segundos, certo? Eu coloquei um valor mínimo padrão, né? Um valor padrão de 1 segundo. E ela vai receber uma função de easy, certo? E aí naquele site lá, eu copiei lá uma função qualquer, que foi essa aqui, que foi a mesma que a gente viu, foi exatamente a mesma. Copiei ela aqui, certo? Essa função ela vai receber um valor, que tem que ser um valor entre 0 e 1, e vai me retornar um outro valor entre 0 e 1, certo? E aí esse valor, eu vou multiplicar aqui, esse valor eu vou multiplicar pelo meu position x e meu position y, que é o que eu estou passando lá na função. E aí ela vai dar exatamente esse easy aí, ó. Tá vendo? Eu vou mostrar aqui, ver no console. Vamos lá. Vou declarar ela aqui, certo? E aí, digamos que eu chame ela e passe aqui meu valor 0. Beleza, eu passei o valor 0, tá bem pequeno, né? Não sei se vocês... Deixa eu ver se eu aumento aqui, pronto. Beleza, eu passei 0, ela vai fazer os cálculos aqui e vai retornar 0. Se eu passar 1, também vai retornar 1. Aí tu me pergunta, tá, para que serve essa função? Mas aí, veja, se eu passar 0,5, coincidentemente essa função também, mas se eu passar um outro valor, 0,35, tá vendo? Ela vai retornar aqui, ó, 0,12, né? E isso faz sentido, porque, veja, a função ela vai acelerar. Ela vai acelerar, depois ela vai desacelerar. Então, se eu for passando aqui, ó, 0,1, a tendência é que ela vá dando valores bem menores do que o que eu estou passando, porque ela ainda está acelerando. 0,2, 0,3, 0,4. Agora, quando eu vou me aproximando de 0,5, ela já vai aumentando bem mais rápido, tá vendo? 0,47, 48, 49. Aí quando chega 0,5, ela iguala. Aí a partir desse momento é que ela começa a inverter. Se passa 0,6, ela vai dar... ela ainda vai acelerando, na verdade. Ela ainda está acelerando. Quando ela vai se aproximando de 1, é que ela vai invertendo. 0,9. Tá vendo? Ela está quase em 1. Mas ainda não é 1, 92. Tá vendo? Então é exatamente isso que essa função faz. Essa função chamada função de easy, né? E como é que eu controlo o meu tempo aqui, né? Eu quero que a animação ela demore 2 segundos ou 3 segundos, né? Aí a gente faz uma manipulação aqui com date, né? Basicamente, o que é que a gente faz? Eu guardo o meu tempo, o meu start time, né? O meu tempo que eu comecei a animação. E aí eu vou subtrair esse tempo do tempo atual. Então eu vou pegar quanto tempo se passou, certo? Meu lapse time aí. Quanto tempo se passou desde que a animação começou. E aí eu pego esse valor de quanto tempo se passou, divido pela duração da animação que eu quero. E aí eu vou obter um percentual. Esse percentual aqui vai variar entre 0 e 1. Certo? E aí, uma vez que eu obter esse percentual, eu vou passar esse percentual na minha função de easy, que vai devolver um outro valor entre 0 e 1. Só que esse outro valor que ela devolver vai ser exatamente um valor já dentro dessa curva, né? Digamos, dessa curva de easy que eu quero. E aí é que a mágica acontece, né? Que aí eu sepo aqui na minha bolinha e ela funciona exatamente como eu queria, né? Acelerando, desacelerando no tempo certo. Certo? E basicamente é isso. E aí, alguma dúvida? Diga aí. Várias, mas de boa por enquanto. Depois quando eu reassistir, eu Porque... entendi melhor. Eu vou ter que voltar pra escola depois Uma, dessa. uma Aí tem muita perguntinha coisa de matemática que. que eu não lembro não, mano. Uma Não, e você... perguntinha. Veja, e você Calma. vê que são coisas simples. Não tem nada aqui super avançado. É coisa, como eu disse, são coisas que você aprende
Lá no colégio mesmo, entendeu? Conceito básico, mas o problema é que faz muitos anos. Eu sei. Faz algumas décadas. Eu tenho uma pergunta para tu. Volta aí. Eu mesmo já não lembro. Diga Lembrei aí. uma. Como é que tu cria uma função de easing dessa? Bom, Tu mesmo. eu mesmo, né? Você pode modelar aqui, pô. Veja. Você pode usar um programa como o GeoGebra, por exemplo, que eu uso bastante. E, inclusive, eu ia mostrar isso agora, né? Era o próximo na prática aqui. Mas já entrando nisso, né? Deixa eu voltar aqui. Então deixa eu fazer a minha, que aí quando for na próxima tu faz a dele. A minha é mais Tá, curiosidade. diga aí então. Bem, tu mostrou aí um exemplo de como fazer uma função que faz o is na animação. Aí a Uhum. pergunta é, esse is que tu fez com JS, por debaixo dos panos é o mesmo is que tem aquela propriedade do CSS? Ou não tem Então, nada a ver? no CSS ele não tem easy, né? O que acontece é que no CSS você pode criar um padrão de easy customizado, Bem, né? Ou copiar desse site, que é o que a galera usa. Provavelmente, se você usa isso, provavelmente ele veio desse site. Que ele tem aqui, ó, tá vendo? Uhum. Aliás, não é nem isso. Cadê? Tá aqui, ó. Transition, tá aqui, isso aqui. É o mesmo easy. Entendi. Se é esse que você Entendi. usa, é o mesmo easy. Só que, tipo, você viu que ele faz uma manipulação aí entre duas funções. Não é uma parada que, tipo, é padrão. Se você quiser, você vai lá e cria seu próprio padrão. Entendeu? Sua própria curva. Entendeu? Mas aqui tem todos os Entendi. ISIs que normalmente a galera usa, né? São os mais usados aí, desde a época do Flash lá, que foi um maluco lá que criou, e são os mesmos que são usados até hoje. E aqui você pode usar tanto em JavaScript como em CSS. É só vir aqui e copiar. Bom, e No então lá site na... tem esses presets e com JS tu fica, como é que pode dizer? Fica liberto, sei lá, esqueci a palavra agora, para fazer qual padrão tu quiser, né? No CSS também você pode criar um padrão. Só que no CSS é mais chato, né? Porque veja, no CSS ele cria aqui um cubic Bezier, ou seja, você vai criar uma curva de Bezier. Aí já é um conceito avançado, entendeu? Aí, tipo, mas aí você pode ir criando aqui, ó, vai manipulando aqui os valores, vai adicionando novos valores, tá vendo? Mas é mais complicado. Bom, entrando lá na questão que a Alane falou, deixa eu mostrar aqui, né, na prática. Cadê? Aplicação prática. Vamos ver. Bom, criei um exemplo simples, certo? Talvez não tão bonito, mas é o que tem para hoje. E é o seguinte, eu criei aqui, digamos, um menu gigante, e à medida que eu vou scrollando, e ele tá até... Peraí, que ele tá errado. Eu já dei um spoiler aqui. Bom, e à medida que eu vou scrollando, eu quero que ele tenha esse comportamento, né? O que for se aproximando do centro fique maior e se afaste um pouco, né? E o que fique mais distante do centro, ele vai diminuindo e vai indo para o zero lá, certo? Só que você percebe o seguinte, ele tem um comportamento linear, né? Então isso pode causar um pouco de estranheza, porque repare no nome aqui, carambola, à medida que ele vai se aproximando do centro, é como se ele batesse um ponto e depois começasse a diminuir, tá vendo? É como se ele vai em linha reta, ele bate no ponto e volta. Tá vendo? Isso dá um efeitozinho um pouco estranho. Certo? E talvez não seja isso exatamente o que você queira fazer, né? Eu queria que ele fizesse uma curva aqui de forma suave, né? E foi aí que eu criei exatamente uma função customizada para fazer o que eu quero. Que aí entra na dúvida que a Alane perguntou. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui.
Não é exatamente esse exemplo, não, mas vamos lá. Não foi exatamente essa função que eu usei, tá? Mas eu vou explicar essa função aqui. Porque quando eu estava fazendo lá o exemplo, né? Eu fiquei tentando achar uma função aqui que fizesse o que eu queria, só que eu acabei fazendo um negócio muito mais complicado, digamos assim. Bom, eu estava mexendo, manipulando aqui a função, né? E aí eu acabei chegando nesse modelo aqui, né? nessa função, onde eu estabeleci aqui dois pontos fixos, o meu 0 e meu 10. E eu quero que essa função ela se ajuste a isso à medida que eu movimentar aqui, digamos, a amplitude dessa curva, né? Então, se eu mexer aqui, eu acho que é o meu B, é o meu B. Ó. Perceba que ela mantém lá os pontos e ela vai se ajustando. Tá vendo? E o meu A aqui vai mexer no meu comprimento, digamos assim. Só que aí eu acabei vendo, pô, não é... Isso aqui é como se fosse um canhão para matar uma mosca, tá ligado? Não tem necessidade. Aí eu fiz o seguinte. Bom, eu tenho aqui o meu algoritmo funcionando. Eu quero só uma função para ajustar aqui o meu x e a minha escala. Só isso. Então, eu criei essa função, certo? Eu chamei de fy. E aí eu simplesmente apliquei ela aqui. Ó, repara que a diferença dessas linhas aqui eu tenho uma PCT, e aqui eu simplesmente passei uma percentual, né, para essa função, que é a mesma ideia lá da função de easy, né? O meu percentual aqui ele varia entre 0 e 1, certo? E eu criei uma função que ela tem uma curva. Então, esse meu percentual ele vai entrar lá, o meu percentual bruto, ele vai ser processado por essa função e vai retornar para mim um outro valor entre 0 e 1, só que baseado em uma curva. Tá? E aqui eu vou salvar. E veja agora o comportamento. Ó. Ele não tem mais aquele ponto onde ele bate, ele fica mais orgânico. Tá vendo? Eu não sei se é porque a imagem aí para vocês fica menor, né? Mas dá uma boa diferença. Certo? E aí você poderia ir Pra mim manipulando. tá de boa. Aí como é que eu cheguei nessa função? Bom, vamos lá. Eu quero fazer uma curva, né? Então, a minha ideia foi baseada primeiro em x ao quadrado. Beleza. Eu tenho uma parábola, certo? Só que eu quero que essa parábola ela fique para baixo, porque eu quero fazer uma curva assim, né? Porque é como, imagine o seguinte. O meu ponto, aqui no meu browser, o meu ponto 0 é aqui, certo? E aí o meu x vai para lá e meu y vai para cá. Então aqui eu quero que aqui seja o meu ponto 0, né? E aqui segue positivo e aqui segue positivo. Então, eu preciso inverter essa curva. Eu coloco um menos aqui. Ela foi para baixo. Beleza, mas eu quero que ela fique acima do 0. Né? Aqui ela está batendo em 0. Eu quero que fique em 1. Então, eu coloco aqui menos 1. Aliás, mais 1. Certo? Só que, imagine o seguinte. O meu valor ele vai começar em 0. Né? Ele vai começar em 0 e vai variar até 1. Se eu começar em 0 aqui, ele já vai estar me dando 1. Então, não é isso que eu quero. Então, eu tenho que mudar aqui. Eu tenho que andar ela para cá, né? Para esse lado. Então, eu faço o seguinte. Meu x, acho que é menos 1. Pronto, eu andei para cá. Pronto, aqui eu já obtive uma função interessante. Porque o que acontece? Vamos botar aqui. Repare o seguinte. O nome, ele atinge a escala máxima quando ele está exatamente no centro da minha janela. Então, enquanto ele está aqui, o meu percentual é 0. Quando ele chega aqui no centro, meu percentual é 1. Quando ele chega aqui no limite da minha tela, meu percentual volta a ser 0. Então, ele varia aqui, começa em 0, vai até 1 e depois vai até 0 novamente. Certo? Então, essa função para mim, ela serve. Por quê? Porque o meu valor começa em 0. Certo? E aí ele vai andando, ele vai até 1. Certo? Então, perceba que quando ele chegou lá em 1, na metade da minha tela, ele percorreu essa curva aqui, ó, que é uma curva suave.
Ele vai subindo, subindo, depois vai desacelerando, e aí chega em 1. E aí quando chega em 1, que eu começo a descer novamente, aí ele começa a voltar. Começa a voltar e volta para 0. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Ele começa em 0, quando ele chega na metade da tela, ele avança para 1, ele sobe para 1, né? Quando ele desce, ele começa a descer, né? Quando ele vai para o final da tela, ele começa a descer novamente. Então ele percorre só esse trechinho aqui, tá ligado? De 0 até 1 e depois volta. 0 até 1 e depois volta. E foi exatamente essa função que eu usei. Aqui, ó. Y-1, né? Tudo isso ao quadrado, com um valor negativo e somando 1. Acabou. E aí dá esse efeito aí, ó, diferente. Eu vou comentar aqui só para comparar novamente. Ó, repara como ele fica um efeito estranho. Ele fica como se estivesse batendo, tá vendo? No limite e depois volta. E agora, com a aplicação simples de uma função, agora ele ficou bem mais suave. E aí, Yolanda? Entendeu? Entendi. Mas tem como você arrastar a curva lá e pegar a equação? Olha, nesse programa aqui não tem como arrastar a curva, né? Mas, tipo, você pode ir fazendo suposições e manipulando ela da forma como você quer. Entendeu? Ah, eu quero que esse valor aqui, sei lá, eu não quero que ele varie de 0 a 1 aqui, 0 a 2. Beleza, 0 a 2. Só que agora não tá batendo no 0. Como é que eu vou fazer para bater no 0 aqui? Aí tu vai ter que ir manipulando assim, né? Entendeu? Aqui. Pode ser que tenha alguns programas, eu acho que tem, na verdade, que você manipula mexendo. No próprio site do GSAP, né? Tem umas ferramentas lá para você criar custom easy, entendeu? E aí você pode ir mexendo. Aí realmente tem uns pontos, eu só não sei onde tá, e teria que procurar lá. Aí você pode, enfim, criar a função do jeito que você quer, só clicando nos pontos e arrastando, né? Entendeu? E é isso aí, galera. Game over. Ó, fala um pouquinho aí da curva de Bézier. Game over. Cara, a curva de Bézier é uma parada que é mais complicada, velho. Eu teria que dar uma olhada para poder ensinar. Mas assim, bem por alto, na curva de Bézier, é como se você tivesse, digamos que você tem. Deixa eu pensar aqui como é que eu E vou galera, explicar. a gente vai precisar analisar, porque já passou do prazo, senão aí o Truta não consegue apresentar. Bom, eu posso depois ver o material aí e te mandar. Beleza. Beleza? Foi mal a demora. Isso aqui foi, Nada, né? pô. Tá tranquilo. É isso. Alguma Vamos seguir pergunta, aqui. mas vou finalizar Que aqui. é isso? E aí, Truta? Bora?